Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da sexta semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós um texto pequeno, mas denso. Jesus, ele parte para o Pai. Com a sua morte, a sua ressurreição, ele é glorificado. Ele vai agora ao Pai. A sua ascensão, ele vai ao Pai. Jesus, ele veio do Pai, ele realiza a obra da salvação, tanto que sua última palavra na cruz será: tudo está consumado. E agora ele, ressuscitado, volta ao Pai. Permanece no meio de nós de uma forma diferente, permanece no meio de nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da oração ele pode ser encontrado. Ele continua a se dar a nós na história. E agora, então, Jesus coloca: e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Amados e amadas de Deus, a tristeza dos discípulos, porque Jesus vai passar pela morte, vai ressuscitar e vai ao Pai. A convivência com Jesus era boa, os discípulos se tornaram amigos de Jesus. Eles tinham um relacionamento também humano com Jesus. E por isso a tristeza enche o coração dos discípulos. Mas continua Jesus: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. Amados e amadas de Deus, o defensor é o Espírito Santo. Jesus vai ao Pai e Jesus manda agora sobre os discípulos, sobre a sua igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dará testemunho agora de Jesus. O Espírito Santo é aquele que rememorará para os discípulos tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo é aquele que vai tirar agora os discípulos do fechamento, vai colocar os discípulos e a igreja numa dinâmica de missão, de evangelização. É o evento de Pentecostes que nós celebraremos há pouco. É Jesus que vai ao Pai e manda sobre os seus, sobre a sua igreja, o dom do Espírito Santo. E Jesus continua: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Amados e amadas de Deus, o Espírito é aquele que demonstra. Vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E o próprio Jesus diz: que demonstração é esta? O pecado porque não acreditaram em mim. Amados e amadas de Deus, Jesus anunciou o reino de Deus, Jesus fez milagres, Jesus falou do Pai e o mundo não acreditou nele. Agora, a morte e ressurreição de Jesus, a sua ida ao Pai, o envio do Espírito Santo mostrará, colocará a claro o pecado porque não acreditaram em Jesus, não acreditaram que Jesus é o Filho de Deus, não acreditaram que Jesus é o enviado do Pai. A justiça de Jesus porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Jesus veio do Pai, Jesus realiza a obra da salvação, passa pela morte, o Pai o ressuscita, agora ele vai
ao Pai. Ele volta de onde veio. Ele veio do Pai, ele volta para o Pai. Então se realiza nele a justiça. E ele realiza a verdadeira justiça com a sua morte e a sua reconciliação e a sua ressurreição, reconciliando o mundo com o Pai, com Deus. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Com a sua morte e ressurreição, Jesus vence definitivamente o mal, Jesus vence definitivamente o tentador, o diabo. Por isso o chefe desse mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude verdadeiramente a perceber que o Senhor realizou a sua morte e ressurreição, mas o Senhor permanece conosco. O Senhor nos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos fará verdadeiramente viver de Jesus, testemunhar Jesus. Que encontremos, que esse texto nos ajude a encontrar o Senhor de uma forma nova, Ele que continua a se dar a nós no hoje da história. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.